Você já se perguntou por que devemos frequentar a escola dominical? Nela, meus filhos aprendem sobre Deus através do que há de mais atual em educação infantil. É importante para nós porque temos que tomar muitas decisões durante essa fase da vida. E os tios sabem de tudo e nos tiram muitas dúvidas. Ela nos ajuda em nossa caminhada cristã e nos orienta como agir em diversas situações, na família, com amigos, na faculdade, enfim, na vida. Como pastor, percebo que é um auxílio indispensável para que a igreja possa alcançar cada dia mais um elevado nível de maturidade espiritual. E então, vamos para a escola dominical? Prezado pastor, uma igreja fundamentada na palavra de Deus é uma igreja avivada, unida e protegida contra as heresias. Por isso, faça um convite à sua igreja. No último domingo de cada trimestre, durante o culto da noite, separe um momento para divulgar o tema da próxima lição de escola dominical, convidando-os a participarem das classes. Escola Dominical. Participe, estude e cresça na presença de Deus. Uma campanha CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Jovens. Lição 2. A terra de Jesus hoje. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, querido professor, querida professora da Escola Bíblica Dominical, em especial a você que é professor, professora da classe de jovens. Dando continuidade ao nosso trimestre, nós que estamos falando durante este trimestre acerca de Jesus e o seu tempo. Neste segundo encontro, nesta segunda aula, nós vamos falar sobre a terra de Jesus hoje. E para nós termos uma compreensão correta desta abordagem, do assunto que será tratado, e para que você desenvolva uma aula com qualidade, uma aula que tenha resultados positivos na vida do seu aluno, da sua aluna, é importante que você compreenda desde logo quais são os objetivos principais do tema que nós estaremos tratando nesta segunda aula. E são 3 objetivos fundamentais que você não pode perder de vista. Quais são eles? Primeiro, compreender a importância e o propósito da chamada divina de Abraão para a sua descendência. Segundo propósito, apresentar a história da formação do Estado de Israel. E terceiro, conhecer a situação da terra de Israel na atualidade. De modo que nós teremos uma lição que vai falar bastante sobre a chamada de Israel e qual a situação da terra de Israel na atualidade. Esta lição, ela está dividida também em 3 tópicos. O primeiro tópico tem como tema a promessa de uma grande nação. Neste primeiro tópico, você vai explicar aos seus alunos acerca da chamada de Deus a Abraão e toda a sua descendência. Este é um ponto fundamental para nós entendermos as Escrituras Sagradas, a forma como o Senhor, Ele ministrou para a nação de Israel e a forma como nós compreendemos a nação israelita na atualidade. E para isso, é importante que você leia o capítulo 12 do livro de Gênesis, como se deu a chamada de Abraão. Quando nós vemos a forma como Deus chama Abraão, dizendo para ele sair da parentela dele, porque faria dele uma grande nação. E isso nós vamos observar durante o decorrer de todo o Antigo Testamento,
a forma como Deus mantém a sua promessa para a nação de Israel. Ele reitera a sua promessa para Isaque e depois para Jacó. A chamada então de Abraão é um ponto basilar para compreendermos o pacto que Deus estabeleceu com a nação de israelita. Mas observe bem, qual seria o objetivo de Deus ao chamar Abraão e toda a sua parentela e toda a sua descendência? Será que a bênção de Deus estava circunscrita ou estava limitada somente à família de Abraão? Na verdade, quando nós olhamos as Escrituras, nós precisamos entender e nós vamos compreender em verdade que a intenção de Deus não era abençoar somente a descendência de Abraão, não. Na verdade, quando Deus escolhe esta nação, o objetivo dele é que todas as nações fossem abençoadas através do chamado deste homem chamado Abraão. Então, é importante que você, ao ministrar, ao abordar esse primeiro tópico, enfatize bem quais eram os propósitos fundamentais de Deus com a chamada de Abraão e a constituição da nação israelita. No item de número 2, enfatize isso para os seus alunos. Há aqui uma citação interessante da Bíblia de Estudo Pentecostal, em que ela afirma da seguinte forma: a intenção de Deus era que houvesse um homem que o conhecesse e o servisse e guardasse os seus caminhos. Dessa família surgiria uma nação escolhida, de pessoas que separassem das práticas ímpias de outras nações para fazerem a vontade de Deus. E dessa nação viria Jesus Cristo, o Salvador do mundo, o prometido descendente da mulher. Então, quando nós estudamos sobre a chamada de Abraão, nós vamos observar que, em verdade, a chamada de Abraão apontava para a redenção que viria através de Cristo. Mas o fato é que Deus estabelece um pacto com essa nação, protege essa nação e, mais importante ainda, Deus faz a promessa de uma terra, a terra de Canaã, a terra prometida, a terra que mana leite e mel. De modo que a chamada de Abraão envolve também a promessa de uma terra. É por isso que o relacionamento com Deus e com a nação israelita sempre tem como base a existência dessa terra. Compreender o pacto israelita com Deus deve também ter a consideração da existência dessa terra. Então, apresente informações acerca dessa chamada de Abraão. No tópico de número 2, o tema é a formação do Estado de Israel. Depois que Deus escolhe Abraão, ele protege a nação de Israel por todo o período. Embora a nação israelita tenha, em vários momentos da história, desobedecido à lei de Deus, Deus ainda mantém a sua proteção em relação à nação de Israel. Depois, com o momento em que são instituídos os reis, a nação de Israel ela é dividida, e em todos esses momentos a nação ela é perseguida, ela é subjugada e em várias ocasiões ela é quase banida. Mas Deus sempre protege a nação israelita. E é interessante que ele sempre, depois das dispersões pelo mundo, e a principal dispersão, a chamada diáspora da nação israelita, ela vai acontecer no ano 70 depois de Cristo, através do Império Romano.
todos os israelitas, os judeus, são dispersos pelo mundo. E agora, onde estaria esta promessa da terra? Onde está a Canaã, a terra que Deus havia prometido a Abraão? Aparentemente, a promessa havia se extinguido, porque toda a nação, ela se espalhou. Os israelitas estão agora espalhados por várias localidades do globo terrestre. Mas ainda assim Deus mantém uma promessa para a nação de Israel e volta a reconstituir a nação de Israel. Somente um milagre pode fazer isso. Nenhuma nação, enfatize isso aos seus alunos, deixe isso bem claro. Nenhuma nação, nenhum povo, nenhuma etnia passou aquilo que a nação israelita passou durante todo o período da sua existência. Subjugado, foi colocado em guerras, foi levado a cativos por vários impérios e mesmo assim Deus nos protege. E isso acontece também depois da grande dispersão. E isso acontece como? Acontece que, através de um movimento chamado Movimento Sionista, o Estado, o chamado Estado moderno de Israel, ele volta a ser reconfigurado. Ou, aliás, o Estado ele é formado no ano de 1948. E há, inclusive, uma participação muito importante de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, que deu o voto decisivo ali na ONU em favor da criação do Estado de Israel. Cumprindo-se assim, então, uma vez mais, o vaticínio das profecias bíblicas da junção e da criação do Estado israelita. Mas é interessante que, mesmo após a criação do Estado de Israel, mesmo após isso ter acontecido com a aprovação da ONU, ainda assim os conflitos continuam a existir naquela localidade. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção para que você possa fazer uma aplicação prática desta lição. Todas as vezes que nós abrimos um noticiário, um jornal, uma revista, nós somos tocados ou recebemos informações de guerras que estão acontecendo ali naquela região que hoje é chamada de Palestina, mas nós, como estudamos na primeira lição, chamamos de Terra de Israel. Mas será que esta guerra ou as guerras que historicamente acontecem naquela região são guerras que ocorrem simplesmente por motivos políticos, geográficos? Não. Há um motivo religioso, há um motivo teológico em todas essas guerras. Então, apresente isso aos seus alunos para que eles entendam que a perseguição a Israel, logo após o primeiro dia que o Estado foi criado, uma confederação de países árabes tentaram destruir Israel, mas Israel conseguiu se proteger, assim como outras vezes aconteceram na história de Israel. Por quê? Porque aquela terra é uma promessa de Deus para a nação de Israel. As discussões que existem sobre o Estado de Israel e toda aquela região, a tentativa é de se afirmar que aquela terra não pertence ao povo de Israel. Mas o fato é que Israel, nos últimos 3.700 anos, de uma forma ou de outra, ela sempre permaneceu naquela localidade. E Deus entregou à nação de Israel aquela terra. Mas mesmo assim, os conflitos existem. Por quê? Porque há um ódio em relação à nação israelita. E isso remonta à chamada de Abraão. Portanto, nesse tópico da lição, enfatize esse aspecto aos seus alunos,
para que eles tenham a consciência que aquilo que acontece em Jerusalém, nas proximidades da terra de Israel, tem como fundo o aspecto bíblico da promessa ao povo hebreu, à nação israelita. Enfatiza também aos seus alunos a situação atual daquela região. A nação de Israel atualmente existe, é uma nação democrática, que respeita a liberdade religiosa e que as suas contribuições no mundo todo são vistas na área da física, na área da engenharia, da medicina, porque é um povo abençoado por Deus. Mesmo no Novo Testamento, nós precisamos entender que, ainda que a nação de Israel atualmente esteja com o seu coração endurecido para ouvir a voz de Deus, Deus ainda mantém um remanescente fiel. E para isso é importante que o aluno enfatize ou consulte o livro de Romanos, principalmente os capítulos 10 até o capítulo de número 12, que trata especificamente do plano de Deus para a nação israelita no tempo presente. Portanto, meus queridos, apresentando este panorama da terra de Israel nos tempos atuais, daquilo que acontece naquela região, que remonta a uma promessa feita a Abraão, você estará enfatizando que Deus é o Senhor da história. E aquilo que acontece ali não acontece por acaso, mas está dentro do comando de Deus, porque Ele está dirigindo os passos da história. E eu finalizo esta exposição com o desejo no meu coração, pedindo que você ministre uma aula direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Ore pela vida dos seus alunos, ore pela sua igreja, para que Deus proteja a nação de Israel, até porque a nação de Israel é o relógio escatológico da igreja. Motive os seus alunos a fazerem essa oração para que se cumpram as promessas bíblicas em Israel e também para a igreja. Em nome de Jesus, amém. CPAD, 75 anos. A editora da Escola Dominical.